nós já informamos anteriormente, o nosso foco vai ser observar as profecias bíblicas, o cumprimento que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no nosso mundo, de vários panoramas, dentro do panorama espiritual, panorama bíblico, escatológico, de profecias, e vários outros panoramas que a gente vai começar hoje. A gente viu uma série de profecias, de visões de Deus que envolviam a história, cumprimento histórico e cumprimento profético. Isso apontando para dias de hoje. Então, a partir de hoje, nós vamos ver essa parte aqui, moldagem social. Pela própria setinha, nós já temos uma ideia, Ela representa uma direção. Nós vemos aí duas direções, uma para a direita e outra para a esquerda. Já tem muito significado nos nossos dias de hoje, principalmente envolvendo política, que é esquerda e direita, tendências de formas de dirigir o povo, tanto na questão de governos quanto na questão ideológica, de tradições, de valores e questões de pensamentos, Então, nesse primeiro ponto desse tempo que nós estamos vivendo hoje, dentro desse estudo, dentro dessa moldagem social, nós vemos essa parte aqui, paralelo aos acontecimentos mundiais que cumprem as profecias bíblicas, vem ocorrendo sorrateiramente uma movimentação intensa para a construção de uma sociedade com relativismo moral. Isso aí é muito importante. Quando nós vemos esse tópico de relativismo moral, o que quer dizer isso? Quer dizer que alguns valores morais que tínhamos, eles, de acordo com alguns pensamentos, eles deixam de existir, se tornam relativos, se tornam, digamos assim, valores que, na visão de alguns, ultrapassados. Então, isso é o que a gente chama de relativismo moral, ou seja, alguns grandes valores que tínhamos na nossa sociedade, eles se tornam relativos, ou seja, para uns tem valor, para outros não. É o relativismo moral que nós chamamos, Isso implica também em ações espirituais do mal para minimizar a influência dos valores divinos que até então tornam a sociedade sólida. O que quer dizer isso? Quer dizer que os valores que sustentam a sociedade de uma forma como um todo, desde que Deus estabeleceu a família, eles vêm tornando a sociedade existente. Se você retirar esses valores que Deus colocou, valores morais que são essenciais para a existência, tanto de uma pessoa quanto de uma sociedade, pessoas igual não matarás, não terás, tem várias recomendações bíblicas, das pessoas para não fazerem alguns tipos de ações. Isso são valores morais, valores éticos, valores religiosos, que se tornaram, de acordo com alguns pensadores, valores relativos. Quer dizer, para alguns valem, para outros não. Isso é um risco muito grande, porque quando você torna alguns valores fundamentais da sociedade, eles relativos, você tem uma sociedade doente, principalmente espiritualmente e também socialmente, a tal ponto que essa sociedade deixa de existir, porque os seus valores eles não a permitem viver. Dessa forma, irmãos, a sociedade ela deixa de ser uma sociedade, ela passa a ser anarquia. Tem vários grupos dessa sociedade que formam tribos, que formam grupos que têm os seus próprios valores, e esses valores muitas vezes são autodestrutivos, como por exemplo o uso indiscriminado de drogas, que vão provocar o quê? A doença e a morte desse grupo. E assim nós temos vários outros grupos que vão influenciando as pessoas a se envolverem cada vez mais, de acordo com o que lemos na Bíblia em Salmos, um abismo chama um outro abismo. Você experimenta algo, aquele vai puxar uma outra coisa mais potente, e assim vai indo até quando você não tem sustentação para aparecer para respirar naquela lama que está se afundando, e aí você se afoga e morre. Então esse
objetivo diabólico de destruição da própria sociedade. Quem é aquele ser que não gosta do ser humano? É o nosso inimigo. Então, se ele não gosta, ele quer ver destruído, ele quer ver ao chão, ele quer ver sem valores, sem capacidade de voltar a Deus, de se ligar a Deus, né? E aí vem o nome, religar, né? Religião, se ligar a Deus. Dessa forma, irmãos, nós vemos aqui, o ponto de partida principal que nós podemos ver dentro das sociedades modernas hoje, que são levadas para alguns tipos de ideias, nós vemos em rebeliões, né? Em manifestações. Então, esse é um grande ponto, né? O ponto de partida dessa ideia, que faz com que a sociedade comece a se fragmentar, se tornar mais frágil e sem os valores fortes, o ponto de partida é chamado revolução, né? Que nós vemos ali, As revoluções, ao longo da história, elas são lutas contra governos, contra ideias, contra estruturas, né? E elas envolvem não somente governos ruins, né? Governos totalitários, em busca de liberdade, em busca de poder se colocar, né? De sair de opressão, mas ela envolve também ideias que muitas vezes elas causam muito mais mal do que bem. Ideias de revoluções. Então esse é o ponto de partida. Quem é o primeiro ser que iniciou uma rebelião? Né? Milhares de anos atrás no céu. Ele foi um líder que arrastou a terça parte dos anjos, de acordo com o Apocalipse, né? A antiga serpente, o dragão, que é hoje, que cresceu, né? Se tornou mais encorpado, né? E que luta contra o homem, luta contra as hostes de Deus celestiais, para tentar fazer com que ele reine e Deus fique desvalorizado diante das ideias das pessoas, né? Ou seja, Deus fique minimizado e que possa reinar a rebelião, a vontade própria e todas as outras coisas que advêm disso, né? Então isso é importante. Então o ponto de partida, irmãos, é essa revolução. Nela, os jovens principalmente são incentivados a serem fortes e corajosos para lutar contra o sistema. Então essa é a primeira ideia. De certa forma, inculca na mente dos jovens que eles têm que se revoltar contra o que quer que seja, desde que tenha uma revolta, uma rebelião. Esse é o ponto de partida. Então vamos surgir aí várias coisas, desigualdades, normas. Como isso dessa forma, isso é convidado a se rebelar, né? Esses jovens são convidados a se rebelarem, se revoltarem contra alguma coisa, seja o que quer que seja, de onde vem aquele jargão popular, né? De rebelde sem causa. Não importa a causa, o importante é se rebelar, né? Às vezes a causa nem é justa, mas a rebelião é que é importante, né? Isso aí é contra imposições, para ter direitos, para libertar de valores morais, principalmente hoje em dia, para se libertar de alguns valores morais. Por exemplo, a luta a favor do aborto, né? Pessoas que ainda não têm experiências com relação a valores de vida já estão à frente de uma batalha em prol de morte de crianças, genocídio, digamos assim, de vários fetos, de várias crianças que ainda não nasceram e até algumas que já estão a nascer. Ou seja, o direito do aborto, o direito de matar aquele pequeno ser, né? Então esse é um dos exemplos, né? São quebras de valores morais, religiosos também, políticos que já estavam estabelecidos antes, principalmente se eles forem oriundos da fé que a gente chama de judaico-cristã. Qual que é a fé judaico-cristã? É aquilo que está na Bíblia, que veio dos judeus, que é o Velho Testamento, e cristãos do Novo Testamento. Então, tudo que for judaico-cristão, que eles se interagem, né? Os 10 mandamentos se complementam no Novo Testamento, né? Valores do Velho Testamento são aumentados no Novo Testamento, são potencializados, né? A lei é mais uma vez estabelecida, os valores são cada vez mais fortalecidos no Novo Testamento através de Jesus e dos seus apóstolos.
Então, se tiver origem judaico-cristã, esses valores eles têm que ser minimizados. Isso influenciado, né, na cultura atual por questões, digamos assim, diabólicas, por questões por trás da sociedade, questões mais espirituais, embora digam que não, são questões ateias, né, sem Deus, retirando-se Deus da história, mas ao falar retirando-se Deus da história, você coloca o outro, né, que é o contrário. Dessa forma, isso é importante você saber, né? Esse pensamento é tão antigo quanto a aceitação de Satanás é o primeiro rebelde e um modelo de emancipação de normas. Então, quando você se coloca na posição de rebelde, que é a onda do momento, para principalmente jovens, para pessoas que lideram, você se torna um ser que se enquadra nesse biotipo, né? Que é justamente o primeiro rebelde. Quem foi o primeiro rebelde? Lúcifer, né? Satanás, porque ele se rebelou contra o Pai, contra Deus, contra o Criador. Então esse é o primeiro relato bíblico de rebeldia, né? Se rebelou e se quis se tornar igual a Deus, e assim fez com que um manifesto, uma revolta, tirasse a paz do céu e fizesse com que anjos fossem rebeldes e fossem destituídos das suas habitações, das suas moradas anteriores, que era no céu, e ficaram caídos por terra nas regiões celestiais, como Paulo diz, né, lá em Efésios. Então, irmãos, essa é a ideia. Você tem o primeiro rebelde, que é Satanás, e aí ele incentiva a rebeldia entre todas as pessoas. Essa rebeldia vai gerando várias coisas. A gente vai ver aqui um pouquinho dessas coisas que são geradas, né? E nós vamos agora caminhar um pouquinho dentro das linhas dos grandes pensadores históricos, né? Porque nós temos hoje grandes ideias, livros, histórias, coisas que você aprende na escola, na faculdade principalmente, que elas são embasadas em grandes autores, né? em pessoas que têm ideologias anteriores. Essas pessoas, quais foram as inspirações delas? Como é que elas chegaram nessas ideias? Essas ideias realmente são ideias boas ou elas causam destruição da própria sociedade? Isso a gente tem que avaliar, né? Hoje nós temos um certo contrapeso com relação a isso na maioria dos países, né? Onde você tem uma luta de direita, uma nova direita surgindo e esquerdas, né? Essas esquerdas são embasadas em alguns pensadores antigos, como Karl Marx, como Hegel, outros pensadores que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Quais são as inspirações dessas pessoas, né? Com certeza não foi nos valores cristãos. Com certeza não foi, inclusive é o contrário disso, né? E aí a gente vai ver qual é a fonte. Qual é a fonte dessas ideias? A gente acabou de falar, né? Então, irmãos, dessa maneira, olha o que aconteceu. Qual foi a origem, assim? A origem mais distante que nós podemos dizer é a rebelião de Lúcifer no céu. Essa é a origem mais distante. Então lá, ele foi o primeiro rebelde, buscou a terça parte dos anjos para se rebelarem contra a liderança, contra Deus. A partir de aí, ele começou então um trabalho de convencimento para que as pessoas se coloquem em rebelião, de qualquer forma. O próprio pecado é uma espécie de rebelião, né? É uma espécie de cair da presença de Deus, assim como Adão e Eva no relato bíblico em Gênesis, né? Então vamos aprofundar um pouquinho. Historicamente, nós temos uma origem bem mais antiga, né? Dentro da história do homem, desde o Éden, passando ali pelo dilúvio, passando por rebeliões como a Torre de Babel, como as histórias do início da Babilônia. Mas vamos focar agora um pouquinho nessas rebeliões mais modernas, as origens delas a partir de Babilônia, né? Então, desde que os judeus cativos eles estiveram na Babilônia, no cativeiro, onde falamos antes, onde nós estudamos até o profeta Daniel há dias atrás, às quintas-feiras atrás, algumas quintas-feiras atrás, nós estudamos várias visões de Daniel. O lugar onde ele habitava chamava-se Babilônia. Esse local já era oriundo de Babel, que era uma torre que os homens levantaram para se rebelarem contra Deus. E ali nós temos um dos grandes líderes daquela época, que a Bíblia chama de Nimrod, né? A sua mãe e seu filho,
formando ali uma espécie de religião. Porque até antes, você pode ver que na palavra de Deus sempre se tinha como entendimento que só havia um Deus, que era o próprio Senhor Yahvé, Criador dos céus e da terra, né? Dessa forma, a partir de Babel iniciou-se um pensamento de ter outros deuses, principalmente inspirados em constelações, em anjos caídos, em visões, em sonhos, e o homem começou a ser adorador de imagens, se formavam as imagens, né? As estátuas. Aí nós temos os faraós, depois nós temos os deuses, né? Os deuses das nações. Começou a ter esses deuses, né? Começando aí com Nimrod, começando aí com a mãe dele, né? Que tinha uma história, o filho dele, que tem uma história de ressurreição, e tem a rainha dos céus, né? Que inclusive é se arrastando aí a representação feminina de uma deusa em todas as culturas, desde essa época de Babel, né? Se arrastando aí Semíramis, né? Que era a mãe dele. Temos aí Osíris, temos deuses e deusas, né? Como Vênus, como Diana, né? Como outras assim, tudo representado voltando para essa época onde o homem começou a ter essas questões de imagens, né? Rainhas do céu, os deuses, os grandes deuses, os filhos dos deuses, aí vai. Então esse tipo de adoração, eles iniciaram se arrastando por esse tempo, mas digamos assim, se tornou uma forma mais avançada a partir da Babilônia, que nós vemos lá em Apocalipse dizendo sobre a prostituta das nações, aquela que fazia cair a todos, né, que contaminava todos com sua prostituição, que era substituir Deus por adoração de imagens, de culto a ídolos, né, construídos por mão de homens, como estátuas e como deuses simbólicos, né? E isso vem durante todas as culturas, inclusive na cultura moderna nós temos, né, em igrejas. Então, o que aconteceu nesse período? Uma sofisticação da adoração dos deuses, né? Passando ali pelos faraós, né? Pelos deuses egípcios, pelos deuses gregos, pelos deuses romanos, e vão se aperfeiçoando até hoje. Os deuses chamados santos hoje, né? Porque há um sincretismo, uma junção, né? Um certo santo, ele se remete a um certo Deus da antiguidade, assim, as suas qualidades, as suas características, né? E assim vai. Então, a sofisticação aconteceu na Babilônia, porque Apocalipse fala, né, daquela grande meretriz montada na besta, que era a nação, que era o governo, né, o governo diabólico, e a contaminação que fazia em todas as nações, que fazia com que todos caíssem, né, adorando outros deuses, senão Deus, que é o Deus principal. Se você fizer essa leitura, você vai ver que antes de Babel só tinha um Deus. Todos sabiam que existia o Deus Criador, porque até mesmo Noé, Matusalém, Abraão tiveram, e antes ainda, Adão, por exemplo, viveram muitos anos, 900 e tantos anos. Então essa história da criação ia passando de boca a boca, né? Porque a Bíblia fala, antes se falava pelos nossos pais, né? Hoje nós podemos, está escrito, né? Antigamente se falava através dos pais aos filhos, ou seja, de boca a boca se falava, olha, eu conheci a Deus, Ele é assim, Ele criou o céu e a terra, criou tudo. A partir de Babel nós vemos então o surgimento dos deuses, né? E nós vemos aí em Canaã muitos deuses, né? Baal, Ekron, Moloque, esses deuses foram se sofisticando até chegar em Babilônia, onde quando Israel chegou a Babilônia se contaminou de tal forma uma certa parte, né? Que essa adoração se tornou uma linha dentro da própria, uma linha religiosa espiritual pesada dentro do próprio judaísmo, né? E nós vamos estudar um pouco a partir de hoje. Nesse slide aqui nós podemos entender que desde os judeus cativos da Babilônia, quando eles estavam lá na Babilônia, onde alguns se misturaram com o paganismo daquele local, eles introduziram as distorções da lei de Deus, que era o Torá, que é justamente Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Distorceram um pouquinho, acrescentaram práticas, por exemplo, a própria prática, que a gente chama hoje de Talmud, né? Que eram costumes que não eram da lei, mas eram costumes que se acrescentavam, assim como na época de Jesus, né? Vocês dão o dízimo do coentro, de uma plantinha qualquer, mas não fazem outra coisa que é mais importante. Vocês resgatam uma ovelha que está dentro do poço, mas não querem que se resgate um filho de Abraão que está escravizado muitos anos de uma doença, no sábado. Então eram aqueles costumes que eram o Talmud, que era escrito, que não era a Torá. A Torá é a lei, é o que está na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Mas
existia mais de 600 outras leis escritas de costume chamadas Talmud, que foi desenvolvido desde a Babilônia. É uma pitadinha de ação demoníaca do diabo, né, para se tornar ali um desvio de religião, né? Então nós temos, não significa que porque ele sempre sabe como fazer, né? Ele não faz tudo ruim, ele faz muita parte boa e lá no meio uma coisa ruim, para que as pessoas olhem, não, mas aqui não tá belezinha, tá bonito, tá certo, é a mentira, é o engano. Tudo muito perfeitinho, muito bonito, mas lá no meio é uma mentira e o restante está perfeito. Que aí a pessoa fala, não, mas aqui tá bom, só esse aqui que é um problema, que é a contaminação, justamente a pitada do diabo, né? O restante é muito bem feito, mas lá no meio coisas terríveis que pode corromper todo o restante, que é o que a gente chama de fermento, né? O pequeno fermento levando toda a massa. Não é santo, não é separado, não é completamente puro, tem uma contaminação. E isso é uma artimanha dele. Ele fala, por exemplo, por que fazer o aborto? Porque tem mulheres que são estupradas, aí vai criar uma pessoa com problemas e tudo mais. Tem mulheres que vai dar à luz a uma criança com deficiência e vai. Então é importante fazer o aborto. Aí você olha assim lá, não parece que tem sentido, mas e todos os outros? Não é interessante? Você tem ali todos os outros que são muito bons, recomendados, falados em público, que parece muito bonito, mas tem as pitadinhas no meio, que é justamente para corromper, degenerar e destruir, que são as pitadinhas diabólicas, né? Parece que todo o restante é bonito, mas lá no meio tem uma contaminação. É uma estratégia dele, talvez seja isso que ele fez para convencer os anjos, e aí caiu uma terça parte dos anjos, no convencimento dele. Ele é muito especialista nisso, em aparecer uma coisa e lá no meio uma corrupção, né? Então nesse período, irmãos, surgiu o que a gente chama também de Cabala. Quem já ouviu falar em Cabala? Cabala é quase uma espécie de religião, né? É um ocultismo hebraico. Se nós temos, aqui no Brasil nós chamamos muito de magia negra, feitiçaria, assim, mas nos outros países se chama de ocultismo, né? Costumes espirituais escondidos que só são praticados por rituais, coisas escondidas, igual em cachoeiras, em matas, em salas fechadas, em reuniões, em simbologias, né? Muitos rituais maçônicos, rituais de Rosa Cruz, rituais que são ocultos, né? Que são separados, né? Alguns são apenas exemplos, demonstrações, uma representação de algo que aconteceu no passado ou espiritual. Todas elas têm uma carga espiritual pesada. E você vê que é uma comparação com aquilo que Jesus fazia. Porque, vamos dar um exemplo, Jesus falou que o batismo é o quê? É uma representação. Quando você mergulha na água, você afunda o velho homem e ressurge um novo homem, uma nova